Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para deixar uma dica de livro aí com vocês. Um livro muito interessante, um livro, leitura muito legal. É um livro que faz parte de uma trilogia, né, uma trilogia distópica, né, do século XX. Esse hall aí é formado por Admirável Mundo Novo, 1984, e este livro aqui, Fahrenheit 451. Fahrenheit é uma medida de temperatura utilizada lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente utiliza Celsius. E a fórmulazinha de transformação, né, de Fahrenheit em Celsius, esse valor 451 equivale a 233 graus Celsius, que é um valor que o papel entra em combustão, que o papel queima, né? É uma distopia também, porque fala de um mundo autoritário, né? Um mundo de ditadores, né? De perseguição a quem não segue as regras, né? É um livro fantástico, ele foi escrito em 1953, seu autor se chama Ray Bradbury. Ele foi escrito numa época paranoica, né? O mundo era dividido em dois. Tinha a União Soviética e os seus aliados, Estados Unidos e seus aliados. Era o Ocidente contra o Oriente, os comunistas contra os capitalistas, né? E o mundo vinha de uma guerra, terminada em 1945, uma guerra mundial, que terminou com uma explosão de uma bomba atômica no Japão. E todos tinham medo de uma quarta guerra, né? Que seria então uma guerra atômica. Nisso nasceu um medo paranoico, né? De que alguém iniciasse isso. E nos Estados Unidos, nessa época, anos 50, treinamentos eram feitos com crianças nas escolas para se proteger de uma eventual guerra, muitas perseguições. Nessa época surgiu um senador chamado McCarthy, que levou muita gente a ser interrogada no Senado americano, cientistas, atores, atrizes, pensadores, enfim, querendo descobrir quem era comunista, quem era aliado da União Soviética. E creio que na União Soviética houve processos semelhantes, né? E a CIA, o FBI americano, né? E foi nessa época que foi escrito esse livro aqui, porque era uma época de censura, né? Ah, e assim, voltando um pouco no tempo, em 1933, os alemães haviam subido ao poder na Alemanha, os nazistas, né? E nesse mesmo ano eles começaram a queimar livros. Eles diziam para os alemães quais os livros que eles deveriam ler, né? Que interessavam aos nazistas. E fizeram fogueiras de livros e tudo mais. Durante a Inquisição também aconteceu um processo assim, né? Só eram permitidos a leitura de livros que a igreja indicasse. O resto era queimado e as pessoas também, né? Então, esse livro tem um valor, né? Porque ele chama a atenção a respeito disso. O personagem principal do livro se chama Guy Montag. Ele é um bombeiro graduado, né? Na hierarquia deles lá, e ele tem como função, o corpo de bombeiros, né, nessa época, que é uma época futurista, tem uma missão de não apagar o fogo, mas queimar livros e outras coisas também. Né? Mas o principal era queimar livros. Né? Por isso que o livro chama Fahrenheit 451, era a temperatura que eles utilizavam para a queima dos livros. Tá? Então essa narrativa é muito interessante. Né? Existe um livro chamado Equilíbrio, que é semelhante, né, ao que é descrito no livro,
O nome do autor, né, para vocês depois procurarem, se chama Ray Bradbury. Né? O livro foi lançado em 1953, como eu já disse. E falando do filme Equilíbrio, semelhante, mas existe um livro, um filme chamado Fahrenheit 451. Ele está no streaming, está no Max, na antiga HBO. Assistir, né, e absorver. Né? Então é isso aí, pessoal. Durante as ditaduras, os livros são atacados, né? Porque não interessa aos ditadores que as pessoas descubram verdades. Né? E os livros contêm isso. Você precisa investigar, você precisa comparar, você precisa ler. Né? Eu gosto de ler. E ninguém vai me dizer aquilo que eu devo ler ou não. Né? Eu escolho o que eu devo ler. Então, estou deixando essa dica aqui para vocês. Não é, se vocês quiserem aprender um pouco mais, né, tá aqui. Fahrenheit 451, um clássico. Né? Até a próxima.